Fala galerinha da TV EducaITS, eu sou o professor Lucas. Nós vamos assistir agora uma aula sobre juros compostos. Nós já aprendemos os juros simples e na aula de juros simples nós aprendemos que juros é uma porcentagem que se paga ou se recebe sobre determinada quantia de dinheiro. Nós aprendemos que se você pega um empréstimo, você vai pagar juros. E se você faz um investimento, você vai receber juros. Gente, os juros compostos incidem também sobre os juros acumulados, diferente dos juros simples, que incidem apenas sobre o valor inicial da aplicação. Vamos ver um exemplo da aplicação desses juros compostos. Então, uma aplicação de R$10.000 no regime de juros compostos é feita por 3 meses, a taxa de 10% ao mês. Qual o valor que será resgatado ao final do período? Então, primeiro vamos ver com essa tabela, para ficar mais claro o entendimento de que os juros compostos é juros sobre juros. Então, no primeiro mês, a taxa de juros, os 10%, vai incidir sobre o valor inicial da aplicação, sobre os R$10.000. Então, 10% de 10.000, R$1.000. O montante, que é a soma do capital com os juros, será de 11.000. Mas diferente dos juros simples, no segundo mês, essa taxa não vai incidir sobre o valor inicial, sobre os 10.000, mas vai incidir sobre o valor acumulado do primeiro mês, sobre os 11.000. Os 10.000 mais os juros do primeiro mês. É por isso que os juros compostos é juros sobre juros, porque ele incide no mês seguinte sobre o valor acumulado do mês anterior. Então, 10% de 11.000, 10% do valor acumulado do mês anterior, que dá R$1.100 de juros, e o valor acumulado desse segundo mês será 11.000 mais 1.100, que dá 12.100. Gente, no terceiro mês, essa taxa vai incidir sobre o valor acumulado do mês anterior, sobre os 12.100. 10% de 12.100 é 1.210. Para encontrar o montante, a gente soma 12.100 mais 1.210. O valor acumulado do terceiro mês é 13.310. Então, a resposta do exercício é R$13.310. Como calcular os juros compostos? Para calcular os juros compostos, nós utilizamos essa fórmula. Essa é a fórmula do montante dos juros compostos. Então, a letra M representa o montante, a letra C representa o capital, a letra I representa a taxa de juros e a letra T representa o tempo. Essa fórmula nós usamos para calcular os juros compostos. Observações. Para substituir na fórmula a taxa de juros, I tem que estar na forma decimal ou na forma de fração. Lembrando que a taxa de juros é uma porcentagem e você tem que usar essa porcentagem na forma decimal ou na forma de fração na fórmula. Outra observação é sobre as unidades de medida de tempo. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade de medida de tempo. Sejam dias, meses, bimestre, ano, tem que sempre estar na mesma unidade de medida, para que a fórmula funcione. Se você quiser calcular apenas os juros, a gente usa essa outra fórmula. Os juros é igual ao montante menos o capital. Então, J juros, M montante, C capital. Agora vamos resolver outro exemplo de juros compostos.
Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantidade de R$5.000, a taxa de 1% ao mês? Gente, vamos organizar as informações que o exercício dá. Então, o exercício deu um capital de R$5.000. Taxa de 1% ao mês. Aqui tem a porcentagem na forma percentual. Transformando para a forma decimal, fica 0,01 ao mês. O tempo, ele deu em semestre. Gente, aquela observação. Tem que ser a mesma unidade de medida. A taxa e o tempo. A taxa ele deu em mês. O tempo ele deu em semestre. Então, vamos converter esse um semestre para meses, para que a gente possa usar na fórmula. Um semestre são 6 meses. Agora, nós vamos usar essas informações na fórmula. Essa fórmula. Vamos substituir, então. O capital é 5.000, só substituir. A taxa, 0,01, substituir aqui. E o tempo, 6 meses, substituir aqui. Agora, vamos resolver essa equação. Então, está aí a equação. Nós vamos resolvê-la. Gente, 1 mais 0,01 é 1,01. Resolvendo essa potência, nós encontramos esse valor. E agora a gente faz essa multiplicação. Então, encontramos que o montante é R$ 5.307,60. Esse é o montante ao final da aplicação. Só que o exercício pergunta o valor dos juros. E para calcular o valor dos juros, nós vamos usar aquela outra fórmula. O juros é o montante ao final da aplicação menos o capital inicial. O montante que nós encontramos é de R$ 5.307,60. O capital inicial foi de 5.000. Fazendo essa subtração, nós encontramos que os juros é de R$ 307,60. Então, aquela pessoa vai receber R$ 307,60 referente a essa aplicação que ela fez. Próximo exemplo. Se um capital de R$ 500 é aplicado durante 4 meses no sistema de juros compostos sobre uma taxa mensal que produz um montante de R$ 800, qual será o valor dessa taxa mensal? Esse outro exercício quer que a gente calcule qual é a taxa. E nós vamos usar as informações que o exercício pede. Está aqui, capital R$ 500, montante R$ 800, tempo 4 meses. E está perguntando a taxa. Vamos aplicar essas informações na fórmula. Nessa fórmula. Substituindo os valores, nós temos aqui. O montante é 800, o capital é 500, o tempo é 4. Agora nós temos que encontrar o valor de I, que será a taxa. Resolvendo essa equação, vamos pegar esse 500 que está multiplicando e trazer dividindo. Agora, 800 dividido para 500 é igual a 1,6. Gente, agora nós vamos extrair a raiz quarta dos dois lados da equação. Então, ó, a raiz quarta desse termo vai dar isso. E vamos ter que calcular a raiz quarta de 1,6. A raiz quarta de 1,6 é 1,125. Agora, esse número 1, que está aqui, ó, positivo, a gente traz ele para o outro lado, negativo, e a gente resolve essa subtração. Resolvendo essa subtração, encontramos que 0,125 é igual a I. Trocando de lugar ao mesmo tempo aqui, nós encontramos que I é igual a 0,125. Esse é o valor decimal, passando para percentual,
fica 12,5% ao mês. Essa é a taxa daquela aplicação. Então essa foi a nossa aula sobre juros compostos. Espero que tenham gostado e na próxima aula a gente resolve alguns exercícios sobre esse assunto. Tchau, tchau!